Ângela Maria Volpe, nascida em Sertãozinho e filha dessa terra, quem eu amo, que eu gosto demais. Vi Sertãozinho se desenvolver muito. Quando eu era pequena, aqui em Sertãozinho, a cidade tinha uns 15 mil habitantes, hoje já está com mais de 120 mil. Então a gente viu todo esse desenvolvimento. Pouco tempo eu fiquei fora de Sertãozinho, quando eu fiz faculdade, que eu fui estudar em São Paulo, na Faculdade de Letras, da PUC. Mas fora isso, eu sempre vivi em Sertãozinho. Minha vida foi dedicada aqui e principalmente à educação. Porque a minha formação, eu fiz uma escola que hoje não existe mais no ensino médio, que na minha época era assim. O ginásio, a gente chamava ginásio, que era o ensino fundamental, e o ginásio, quando você terminava o ginásio, que ia para o antigo colegial, que hoje é o ensino médio, aqui em Sertãozinho não tinha, só tinha escola normal, que as pessoas faziam, para depois se dedicar ao magistério do ensino fundamental. Quem gostava ou queria ir para uma faculdade, procurava um curso específico, que era o científico ou o clássico na época. Então, eu fui para Ribeirão Preto, porque aqui em Sertãozinho não tinha na época o curso. Eu fui fazer lá no Antônio Mota o curso clássico. Então, por aí vocês veem que o curso clássico, ele é relacionado às áreas humanas, né? E desde essa época, quando pequena, ou no ginásio, depois, eu sempre gostei de literatura, sempre gostei da linguagem e fui me dedicar a isso. Depois do clássico, eu fui para a Faculdade de São Paulo, na PUC, e fui fazer esse curso de letras, né? Então, vocês podem ver que eu sempre, minha vida sempre foi para essa área, né? Na área profissional, dedicada à linguagem e à literatura. Eu sou filha da Ernesta, que foi professora e vereadora. Tenho mais 7 irmãos, né? Nós somos em 8 irmãos, e todos nós tivemos um exemplo muito grande em casa, porque a minha mãe era uma assídua leitora de livros, ela devorava livros, ela era ávida por livros, e ela tinha uma estante enorme na minha casa, completa de coleções, de enciclopédias, de livros de todos os gêneros, e nós, todos os filhos, aprendemos a amar a leitura por conta da minha mãe ser professora e também porque tivemos muita dedicação na escola, né? Com os livros, tivemos muita ligação com os livros. Bom, quando pequena, eu logo fui para a escola, porque como a mamãe lecionava, eu ia chorando atrás dela, ela teve que me pôr na escola. Então eu nunca cursei o ensino infantil. Eu já fui direto para o ensino fundamental, porque eu já tinha 5 anos e pouco, mas a minha mãe teve que me colocar na escola porque eu não deixava ela em paz, né? Então ela teve que me colocar no Anacleto Cruz, né? Que era o grupo escolar, e ali logo de 5 anos e pouco eu já comecei a frequentar a escola. Meus livros que eu lembro de quando pequena eram os contos dos irmãos Grimm, contos de fadas e também logo após os livros do Monteiro Lobato, que são livros próprios, né, infanto-juvenis, e que eu fui ler e com essa leitura eu passei a ter mais vontade e ânimo de sempre procurar mais para me desenvolver e para conhecimento. Bom, a leitura sempre fez parte da minha vida, né? E eu acho que com isso eu consegui desenvolver, consegui ter uma formação profissional boa. Sinto que participei de muita coisa importante para ajudar as pessoas, para o desenvolvimento dos alunos, o aprendizado nas escolas quando eu trabalhei. Então eu acho que a escrita e a leitura são muito importantes para qualquer profissão, né? Principalmente naquela em que eu me dediquei, que era a educação, né? Eu acho que
depois, enquanto eu trabalhei como diretora, como professora, eu também tive uma época em que eu revisava os trabalhos, os artigos do jornal. O jornal pertencia ao meu irmão, que era proprietário, Mirinho Volpe, que também escrevia muito bem, e eu revisava todos os artigos ali. Isso me fez aprender muita coisa e ajudar as pessoas que estavam lendo a entender os artigos até com uma linguagem correta, né? Isso ajuda muito a pessoa, né? Tem muita gente que não tem condições muito de ir à escola, mas depois lendo, né, assistindo entrevistas boas, tudo isso as pessoas vão se desenvolvendo e aprendendo cada vez mais, né? Então a escrita e a leitura sempre fizeram parte da minha vida e fazem até hoje, quando eu procuro incentivar jovens, através dos nossos concursos literários da academia, a se dedicarem a essa importante área que é a leitura e os livros e a literatura. Olha, dos livros que eu li, existem 3 que me marcaram muito, né? Porque eu estudei na faculdade, a gente tinha que ler muito, e no curso clássico também. Nós líamos os livros clássicos, né? E líamos também alguns outros livros que nos eram oferecidos na época, até indicados por professores ou por próprios amigos que liam e gostavam. 2 livros do George Orwell me marcaram muito, que é o 1984 e a Revolução dos Bichos. O autor inglês, ele fala, e é um livro, inclusive, que é já antigo, mas é atual, porque ele fala sobre o Big Brother, que um dia nós teríamos de estar dominados pela máquina. Então, é o que nós estamos vendo hoje, né? Nós somos um número e todos têm acesso àquilo que a gente faz, né? Então, por exemplo, nós estamos ligados ao governo, por exemplo, de todas as formas, né? Isso faz com que a gente não tenha tanta privacidade, né? E esses livros foram escritos em 1948, 1930 e tanto, e eles são até hoje atuais, né? Quem tiver a oportunidade de lê-los, eu acredito que vão gostar muito, né? Porque ele fala sobre o capitalismo, sobre o socialismo, né? E são coisas que desde aquela época até hoje ainda a gente só ouve falar isso na política, né? Então são muito interessantes esses 2 livros. E um livro mais marcante para mim foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é do Machado de Assis. O Machado de Assis é um dos maiores literatos escritores brasileiros, se não o maior, né? Ele viveu e escreveu esses livros no final do século XIX e que hoje, se você ler, você vai ver, claro que com algumas palavras, alguma linguagem um pouco diferenciada da nossa, é lógico, né? Porque a língua é viva, né? Mas o que se entende, o que ele passa para a gente é muito atual também, né? Esse Memórias Póstumas de Brás Cubas, há uns dias atrás, eu tive a oportunidade de ouvir uma entrevista, uma moça, uma senhora, acho que é alemã, se não me engano, leu esse livro e ficou maravilhada e colocou nas redes sociais. E ela tem não sei quantos lá seguidores, e isso espalhou pelo mundo inteiro. Então, agora, na televisão estavam dizendo que houve um boom da venda desse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi escrito no final do século XIX, né? Porque ele trabalha com o psicológico dos personagens de um modo recente, e como as pessoas são realmente, né? Então, eu creio que este livro, como outros do Machado de Assis e como outros de outros grandes autores brasileiros e estrangeiros,
me marcaram muito, mas esse eu acho que foi o principal. Minha relação com a educação, ela começa no momento em que eu começo a lecionar, principalmente. Eu comecei como professora de inglês, depois, logo em sequência, como professora de português. E, nesse momento, eu tive que lidar muito mais com linguagem, com literatura, onde eu lia muita coisa também infanto-juvenil, para passar para os meus alunos. Então, essa ligação, tem ligação direta da educação com a literatura, por conta da minha formação. E depois disso eu fui trabalhar como diretora de escola. E como diretora eu sempre incentivei os professores a usarem a biblioteca. Nós formamos uma biblioteca na época que eu fui diretora do Cabral durante muitos anos. Nós tínhamos uma biblioteca muito vasta. Tivemos até uma tragédia ali que queimou a biblioteca, né? E depois nós formamos tudo novamente, mas naquela época nós éramos a escola que tinha uma literatura, um maior número de livros. Nós tínhamos 15 mil exemplares na época que, infelizmente, se queimou. Mas depois nós formamos novamente, então eu sempre incentivei os professores a indicar livros, os alunos sempre liam muito. E além da literatura, eu sempre estimulei muitos professores a trabalharem com a música, né? Eu gostava muito, desde o primeiro ano, e em seguida a gente fazia todo mês comemorações, e nessas comemorações, os professores, tanto do ciclo 1 como do ciclo 2, preparavam músicas, né? Ou poesias para os alunos falarem, ou até, algumas vezes, nós tínhamos peças teatrais, né? Isso eu sempre procurei incentivar a cultura e a arte de modo geral. Bom, enquanto diretora da EMF, professora Antônio Cristino Cabral, em que eu fiquei durante muitos anos, eu creio que ali, em contato com os professores, os alunos, e também muitos pais de alunos, né, porque a gente fazia muita reunião e eu tinha sempre muita conversa com os pais, tanto de aluno que dava trabalho, como não, né? Como nas reuniões normais de bimestre que a gente fazia, eu tive sempre muito contato com os pais e dialogava muito. Eu acho que nesse tempo todo, eu aprendi muita coisa, né, com essa comunidade ali do bairro São João, e os alunos não eram só daquele bairro, né, os alunos pertenciam a muitos bairros da cidade. E a gente procurava ajudá-los naquilo que fosse possível, alunos algumas vezes com problemas financeiros, outros com alguns problemas psicológicos que a gente encaminhava, né, para devido aos especialistas, né. Como tivemos, assim, problemas sérios com alunos também em termos de disciplina, mas graças a Deus muito pouco pelo tempo que eu fiquei lá. E eu aprendi a lidar com as pessoas, aprendi também a aprender com eles também, muita coisa, somente com os professores, né? Os professores me ensinavam muito. Né, me ensinaram muito. E os próprios alunos também, a gente vai aprendendo a vida toda, né? Tanto com os mais jovens como com os mais velhos, né? A vida é esse aprendizado, né? E eu tenho que sou muito grata a todos esses anos que eu fiquei, aprendi muitas coisas também com a própria Secretaria de Educação, com a Diretoria de Ensino, que eu fiz parte da escola durante uma época no Estado, e uma época foi municipalizada. Aprendi muito também, né? Com os dirigentes, com os secretários de educação, a todos eu tenho só que agradecer, né? E espero que eu possa ter colaborado de alguma maneira, nesses anos todos que eu trabalhei, para que as pessoas pudessem ser cada vez melhor, como eu sinto que eu me tornei essa pessoa melhor. Atualmente, eu sou presidente da Academia Sertanezina de Letras, o que me honra muito, que eu convivo com muitas pessoas que eu considero importantíssimas para mim e para a nossa cidade.
que são pessoas ligadas à cultura de modo geral. Na nossa academia nós temos pintores, pessoas que trabalham em teatro, com a música e muitos, lógico, com a literatura, né? Que tem livros editados, pessoas muito cultas, e eu me sinto muito feliz em participar desse grupo, né, de acadêmicos. A nossa academia, ela existe exatamente para reunir essas pessoas e incentivar e propagar a arte e a cultura em Sertãozinho. Eu acho que nós temos feito isso, nós temos procurado fazer muita coisa pela cultura da nossa cidade. Nós fazemos sempre concursos literários com os jovens, para que eles fiquem estimulados a ler, a escrever. Eles escrevem poesias, prosa, né? E isso eu acho que faz parte do nosso objetivo da academia, né? Nós temos feito, já estamos agora em julho completando 17 anos da criação, da fundação da Academia Sertanezina de Letras, que teve como o seu criador realmente foi o José André Roberto Maser, que vereador hoje, e muitos anos é vereador em nossa Câmara, e na época ele era presidente da Câmara Municipal. Isso foi em 2007, em julho de 2007, estamos agora em julho fazendo então 17 anos da criação dessa academia. E o José André Roberto Maser foi o seu primeiro presidente, né? E a gente tem a companhia dele, felizmente, né, até hoje, em que ele é um grande participante, e como todos os outros, né? E eu acho que a nossa academia, além de fazer nós propagarmos esses concursos, a gente tem também feito outras atividades e temos também tentado formar toda a composição da academia, que são 40 cadeiras. E estamos atualmente com 32, agora estão entrando agora, daqui próximos meses, mais três acadêmicos. Estamos com 35, faltam ainda 5 pessoas para formarem essa academia de 40 cadeiras. Esperamos que logo a gente tenha várias pessoas interessadas em todas as artes, como eu já disse, não é só na literatura, e possamos, com isso, ajudar. Nós temos participado de todas as feiras do livro, com muita atuação de todas as pessoas, todos os membros. Participamos das artes. O ano passado, na Feira do Livro, foram feitas muitas palestras, não só lá na praça, mas principalmente em escolas, onde os acadêmicos foram, se apresentaram, tiveram contato com jovens e parece que foi muito bem aceito pela comunidade escolar. Com essa relação toda que eu tive sempre com a cultura, com a educação, eu penso que o que me fez ser a pessoa que eu sou hoje, ela tem o início é a família. A minha mãe, meu pai, foram pessoas fantásticas. E a minha mãe com aquela estante cheia de livros e com o estímulo que ela dava e o exemplo que ela sempre deu. A minha mãe, ela teve 8 filhos, lecionava e tinha um livro de cabeceira e toda noite ela ia lendo. Ela leu livros e livros e livros. E isso fez com que a mamãe, que morreu com quase 100 anos, era uma pessoa muito sábia, muito sábia. Então, eu penso que, nesse tempo que eu tive, enquanto professora, diretora, fui presidente do Conselho da Criança, do Adolescente, por 4 anos fui presidente, e também como presidente do Conselho da Educação, que fui durante 14 anos, e também agora na academia, eu vejo que o que eu posso fazer para melhorar a vida de alguém é ajudar com a família. Eu acho que a família é a formação. A escola vem complementar essa formação da pessoa
como um ser total e completo.